Eu mostrei hoje para os meus alunos do magistério do segundo ano um documentário muito interessante chamado Meninos do Tráfico, ou Falcão, né? Meninos do Tráfico. A ideia é expor a realidade das nossas comunidades mais humildes ou pobres economicamente, né? Não culturalmente, né? E mostrar que você tem crianças pegando em armas muito cedo, naquele mundo, naquele estado à parte que hoje as drogas constituíram, né? Na ausência do próprio Estado, do próprio Estado legal, democrático. Né? A minha ideia não mostrou apenas esse documentário para alunos de magistério, mas também para alunos do turno da manhã, de ensino médio. É uma forma de oferecer um outro ponto de vista. Em geral, os adolescentes têm uma única resposta para a questão das drogas: mandar a polícia subir nos morros e matar os traficantes. Agora, quando você sabe e descobre que entre os traficantes você tem crianças de 9 e 10 anos, ah, se você tivesse ainda adultos, tivesse alguma ideia do que estão fazendo, do crime que estão cometendo, né? Mas nem adultos, né? Você pensaria em mandar a polícia para estabelecer, para matá-los, né? Estabelecendo uma sentença e uma punição que não lhe cabe, né? Que cabe ao poder judiciário, né? Julgar. Quando a polícia sobe um morro, entra numa favela e se dá a si o direito de matar, quer dizer, você está criando, você está instituindo uma pena de morte num país onde não há pena de morte. De qualquer maneira, a minha ideia não é defender os traficantes como seres bonzinhos, mas eu tentar entender o que está por trás, o que é que pode estar por trás. Você tem uma população sem atendimento, um crescimento populacional numa determinada época da história do Brasil absolutamente descontrolado. Você tem no Rio de Janeiro mais de 900 favelas em condições subhumanas. Como é que se deixou chegar a esse ponto? Isso significa e demonstra uma clara ausência do governo, uma ausência inaceitável, porque o governo existe para organizar a sociedade, organizar o bem comum. De qualquer maneira, a ideia é tentar pensar essa questão, que é uma das questões mais complicadas que a gente vive hoje, tentar pensar sobre um ponto de vista platônico, não distante, platônico no sentido de dialético. Platão acreditava muito na dialética, a ideia de, diante de opostos, pontos de vista antagônicos, né? Platão acreditava ser possível ultrapassar esse conflito, conciliar esses pontos de vista e chegar a uma solução mais elevada, mais harmoniosa, né? Eu quero, a semana que vem, continuar esses vídeos com outros documentários. Mostram, por exemplo, culturas como a indiana e a indígena, que tem suas drogas, né? Que as experimenta especialmente em festividades religiosas, né? Há uma festividade na Índia ao deus Shiva, onde é um dia onde é possível fumar maconha, porque a maconha seria o símbolo, e não só o símbolo, mas o veículo que permitiria ao ser humano mortal se aproximar com aquela divindade indiana, né? O hindu. Por parte dos indígenas aqui da Amazônia, Amazônia brasileira, Amazônia venezuelana, apareceu no vídeo, é um vídeo do National Geographic que você encontra no YouTube. Apareceu um pó de uma casca de uma árvore, o Orinoco, se não estou enganado, que o pajé, o líder religioso, ao inalar, passa a ver figuras que ele chama de divindades da floresta, né? Divindades que lhe indicariam, né? Conhecimentos importantes na cura de doenças, por exemplo. Esse é um outro ponto de vista, ou entre vários pontos de vista, né? Ponto de vista da nossa realidade brasileira. Quantos de nós já não teve alguém assaltado ou que sofreu sequestro relâmpago, né? A princípio a gente tem uma vontade de ter raiva, né?
e apenas raiva, mas quem sabe pensar um outro ponto de vista. Nesse vídeo onde aparecem drogas sendo experimentadas em diversas culturas, eles questionam, por exemplo, por que a nossa cultura ocidental permite o álcool. Porque o álcool é depressivo, leva a tristeza. Não é o que acontece com maconha. Maconha não levaria a tristeza, leva a euforia, leva a alegria. Evidentemente, o meu objetivo não é estimular o uso de drogas por parte dos meus alunos. Longe disso. Eu acho que é possível viver bem, ser feliz, sem droga nenhuma. O fato da gente beber cerveja num jogo de futebol tem como principal razão você querer fazer o que os outros estão fazendo. É um hábito de beber cerveja assistindo futebol, por exemplo. Mas da minha parte não é algo que eu necessite. Talvez até porque a ciência diz que a gente, de outras maneiras, né, com exercícios físicos, por exemplo, você pode estimular o seu corpo a produzir a endorfina, né, uma substância que causaria uma sensação bastante agradável e prazerosa. De qualquer maneira, o terceiro grupo de vídeos que eu baixei da internet, ele trata das UPPs, que é um outro ponto de vista, né? Uma outra forma de tentar resolver esse problema das drogas, terminando com a violência. À medida que a polícia ela se apossa de uma determinada região, um morro, uma comunidade violenta que era controlada até então por traficantes, né? E ela se fixa, a polícia se fixa ali, né? E termina com aquela violência gratuita, né? Exagerada, como o Thomas Hobbes diria, aquele estado de natureza, né, onde o mais forte se impõe sobre o outro e por pouca coisa, às vezes por uma dívida de poucos reais, né, acaba julgando e matando aqueles que são obstáculos aos traficantes, né. E as UPPs parecem ser uma resposta muito interessante para essa questão das drogas. Mas o que eu faço os meus alunos refletirem é que, por exemplo, as UPPs elas precisariam que o governo desembolsasse, o governo não, a sociedade no final das contas, né, desembolsasse uma grande quantidade de recursos para manter policiais em quase toda a cidade, ou pelo menos naquelas áreas mais violentas, né? E não só manter esses policiais, mas pagando um salário razoável, digno, né? O que se sabe é que como os recursos são limitados, a ação pública através das UPPs também ela acabaria sendo limitada. Talvez a questão das drogas seja requeira uma decisão crucial. Ou a gente proíbe todas as drogas, ou as libera. E libera para uma determinada faixa etária, evidente. Não faz sentido os nossos adolescentes consumirem drogas, embora a gente saiba que o consumo de vodka, por exemplo, entre eles, é algo muito mais comum do que a gente esperava ou imaginava, né? Não basta para eles a cerveja. Eles têm consumido bebidas muito mais pesadas, né? De qualquer maneira, é interessante cuidar do nosso patrimônio, né? O futuro do Brasil são os jovens. E nós precisaríamos ter mais cuidado. Se pensarmos num projeto de liberação de drogas, indispensável que se pense também em medidas preventivas, né, para que os adolescentes não consumam drogas, e aqueles que as consumirem devem ter punições ou medidas socioeducativas, ou até mesmo desde o trabalho comunitário até em casos extremos, né, tratamentos em centros para dependentes, né, o que envolveria uma privação de liberdade, né. A outra alternativa seria, proibir todas as drogas. Mas eu acho que nós deveríamos aprender a controlar, né? A nos controlar. Aprender a dominar os nossos desejos, a perceber quando eles extrapolam, quando eles vão além, né? Quando compromete, quando o desejo do indivíduo compromete ambições maiores da sociedade como um todo, né? Ou seja, desejos dos todos os indivíduos que trabalham e vivem juntos. Sociedade é isso, indivíduos que estabelecem determinados objetivos, né?